A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração, Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, te bendizemos, te agradecemos por tudo. Apresentamos a tudo que temos e somos, Senhor, sempre louvando e adorando o teu santo nome. Senhor, desde já nós queremos consagrar esse tempo de oração para ti. Queremos declarar que tudo aqui, Senhor, está ao teu cuidado, ao teu controle, Senhor, e conforme o teu querer. Em nome de Jesus, cobre-nos com sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha de falar, né? A palavra que o pastor trouxe, a gente replica, a gente divide, a gente deixa em porções, a gente libera. E nós estamos naquela passagem, essa linda passagem que foi o livro de Ruth, né, onde foi falando, né, a respeito realmente, né, da nova identidade de Noemi, de tudo que ela tinha vivido, e ali trouxe muito ensinamento para nós, né? Então, enquanto Noemi, né, ela voltava para sua terra, após ter perdido o marido, os 2 filhos, ela volta e uma das noras, ela retorna com Noemi. Então, quando Noemi vai voltando, ela sente uma amargura, ela sente uma tristeza, né? Ela não tinha mais o que fazer naquela terra tão distante, onde ela viveu durante muitos anos ali com sua família. Então, quando ela tem a perda do marido e 2 filhos, ela diz: eu vou voltar para minha terra. E no retorno para Belém, ali a sua nora, uma das noras, diz: eu vou contigo e eu não vou te deixar. E ali, nesse retorno, quando ela volta para o seu povo, para a sua família, ela volta, né, se sentindo uma derrotada, ela sente-se realmente como se fosse o fim de tudo, né? Ela olhou como se fosse uma crise, né? Ela estava sem esperança, ela não tinha mais uma esperança de vida. Então, Noemi, para ela, aquilo ali era o fim de tudo. Já tinha acabado todas as possibilidades dela, né? Enquanto isso, né, enquanto Noemi ficava olhando para a crise, né, a sua nora, Ruth, que veio junto com ela, ela foi fazer o quê, né? Ela foi buscar um meio de sobrevivência, porque agora eram 2 mulheres sozinhas, desamparadas, sem comida, sem alimento. Porque naquele tempo, quem fazia, né, o cuidado das mulheres ou daquelas pessoas que estavam desprovidas ou estavam sozinhas na vida, era quem, né? Eram os homens, eram os pais de família, eram os cabeça. E quando faltava essas pessoas, esses homens, aí poderia sim, né, as pessoas mais próximas da família que pudessem ser o remidor. O remidor era aquele que ia lá, né, que era próximos deles, que era da família deles, e tomava aquelas pessoas que estavam no momento de dificuldade, no momento realmente de solidão, naquele momento de desamparo, e tomava aquelas pessoas para ficar no cuidado delas. Então aconteceu que quando chegaram, Ruth disse: peraí, nós temos que comer, nós temos que sobreviver. E Ruth foi trabalhar numa fazenda, né, ali na cega, porque era colheita, era tempo de colheita. E Ruth foi trabalhar, não olhou muito para a crise, né, e ela disse: quer saber, eu vou trabalhar. Então, só que a gente sabe, né, que Ruth, ela não conhecia nada, né, ela não sabia quem era o povo, quais eram os costumes, mas ela disse: eu tenho que enfrentar, porque além da minha vida, eu também tenho minha sogra. Ela também tinha se proposto a cuidar daquela sogra como se fosse uma filha. Então, o que acontece? Nesse momento tão difícil para Ruth, Deus toma Ruth e leva para o lugar certo, leva para a terra certa, leva para a pessoa certa, deu tudo certo para Ruth, né? Então, quer dizer, Ruth caiu dentro da fazenda de Boaz. Boaz era um homem muito influente, um rico fazendeiro, né? Um homem muito respeitado, muito influente, pronto para casar, estava solteiro, né? E era um remidor que poderia remir a tanto a Noemi quanto a Ruth. Então deu tudo certinho, né? Quando Deus opera, não importa o caos, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, se é negativo, se é positivo, o que importa é que no momento do caos, Deus diz: ei, peraí, isso aqui não é o fim, né? Então, enquanto Boaz, né, ele vai lá e toma Ruth e diz: Ruth, pode ficar aqui nas minhas terras, é aqui que você vai ficar mesmo, daqui por diante você vai ficando por aqui. Depois ele diz: eu vou casar com você, vou remir você e sua sogra, vou trazer por debaixo dos meus cuidados. Então, quer dizer, né, Boaz e Ruth tiveram ali um conhecimento, né, no meio de um caos, no meio de uma dificuldade, num momento difícil de Ruth, né, mas Deus viu
que naquela crise toda, Deus usou para um recomeço de vida. Enquanto Noemi estava olhando, né, que a crise era o final, Deus olhou e disse: ô Noemi, aqui é um recomeço que eu vou dar para vocês, uma grande alegria, de uma grande felicidade, uma mudança de vida. Então a gente vê que no meio do caos, quando a pessoa achar que está tudo perdido, né, Deus chega e diz: ei, não é perdido não, filho, pode deixar que aqui eu tenho um recomeço, pode deixar que aqui tem uma nova história, pode deixar que aqui eu vou fazer tudo novo. A gente vê que no meio do caos, né, quando Elias chega lá na casa da viúva de Sarepta e ela diz: olha, eu não tenho nada para te dar, eu só tenho um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite na botija. E ele diz: faz um bolo para mim. E ela vai lá, né, naquele momento da escassez, que tinha uma grande fome naquele momento, e naquele momento houve ali um milagre da multiplicação. Quer dizer, Deus não importa como é que está a crise, onde que está a crise, de que forma está a crise, se é grande, se é pequena, se é no mundo, se não é, se é no lugar. A hora que o Senhor faz, Ele faz para operar. Nós vemos pela palavra de Deus, e agora que nós vamos dar aquela, né, foi cilada que o pastor deu, e nós vamos pegar essa palavra, livro de Marcos, que fala da multiplicação, que também no meio do nada, aqui a gente vê uma obra maravilhosa, né, foi tremendo, que fala da multiplicação dos pães e dos peixinhos. A palavra de Deus está lá em livro de Marcos 6:34, e diz assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm como comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-vos de comer a vós. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? E eles lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E apresentaram-se, repartindo-se de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos os outros. E todos comeram, ficaram fartos, levantaram-se 12 cestos cheios e de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram de pão, os pães, eram quase 5.000 homens. Glória a Deus, aleluia. Aqui também, né, no meio realmente, né, onde não tinha nada, não tinha o que fazer. Jesus estava ali no meio daquela multidão pregando. Os discípulos chegam: mestre, vai dispensando eles para eles irem embora, porque não tem mais o que fazer aqui. Aqui vai anoitecer e aqui vai estar fome, vai dar frio. Manda eles, né? Tem versão que diz, né, manda para se abrigarem. Então, assim, eles pedem a Jesus que mande a multidão ir dispersando, indo embora, para eles buscar onde é que vão comer, o que vão comer, porque eles estavam num lugar deserto. E Jesus olha e diz assim: ei, dá de comer vocês, né? Aí os discípulos olham, né, e dizem: mas Senhor, como é que nós vamos fazer? Pegar 200 dinheiro? Quer dizer, como é que nós vamos pegar esse dinheiro para ir comprar pão? Onde nós vamos comprar pão, né? É como se eles dissessem: é impossível que isso aconteça, né? Era um caos total no meio daquela multidão. Onde é que nós vamos dar de comer? Onde é que nós vamos comprar pão? Não tinha padaria na época. Então eles dizem, né, como é que nós vamos dar de comer? E Jesus diz: dá de comer vocês. Aí eles dizem: mas nós não temos nada. Então naquele momento Jesus pergunta: o que é que vocês têm? Né? O que é que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Então naqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus diz: manda sentar de grupos. E depois Jesus pega aqueles pães. A palavra de Deus diz que ele olha para o céu e ele dá graça por aqueles pães, por aquelas espécies. E aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai mandar repartir, né? Toma aqui um pedaço, toma aqui outro pedaço, toma outro pedaço, bota nas mãos dos discípulos. E a palavra de Deus diz que alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Quer dizer, era uma multidão mesmo, né? Então, enquanto os discípulos, eles olhavam, né, para aquelas espécies, como é que vai fazer? Né? A gente imagina o que não pensou na cabeça deles, né? Enquanto eles estavam ali, né? Como é que nós vamos fazer para alimentar? Como é que nós vamos fazer, né? Toma 5 pães e 2 peixinhos, mas são 5.000 homens, mais mulheres, mais criança. Enquanto eles estavam ali com os olhos para as espécies, para fazer o que fazer, né? Era uma crise naquele momento. Jesus, né? Ele
ele olha para o céu, né? E ali ele tem aquele momento de olhar e dizer, né? Peraí, eu vou buscar, né? Eu vou buscar a presença do Pai, eu vou buscar a provisão do Pai, né? Ainda que não seja quase nada. Então, naquele momento, ele olhou para aquilo que os céus poderiam realmente, né, fazer no meio daquela circunstância e também com quase nada, como eram 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus, né? Eu vou pedir para o Pai. Então, Jesus vai lá, né? Vai lá falar com o Pai. Então, a certeza de Jesus era que Deus, ele iria alimentar aquela multidão com aquela pequena porção que estava sendo apresentada diante da face do Senhor. Então, nisso tudo, né, a gente aprende com Jesus, né, que Jesus levanta os olhos e ele dá graças. Então, Jesus nos ensina a dar graça por aquilo que temos nas nossas mãos. É pouco, mas a gente dá graça, né? É pouco, mas nós cremos que pode multiplicar quando o Senhor dá graça. Então, Deus não precisa de muito ou de pouco para fazer um milagre. No meio da riqueza, no meio da pobreza, no meio da escassez, no meio do que for que estiver passando, ele faz milagre. Então, ele faz daquela situação, daquela crise, daquele caos, ele faz um recomeço, ele faz uma cura, ele faz uma multiplicação. Então, assim, quando a gente pensa, né, que está na crise, que está num momento difícil, que não tem uma saída, era como Noemi pensava, né? Isso aqui é o fim, é uma crise que não tem como resolver, né? Então é quando Deus opera. Então Deus opera no meio do negativo, no meio do caos, no meio da dificuldade, né? No meio da crise. Então Deus, ele não tem dificuldade nenhuma, ele não depende de circunstância para ele fazer um milagre. Na verdade, se tem pouco, se tem muito, nem importa. E a circunstância também não interessa, né? Se tem, se não tem, como é que vai ser, como é que não vai ser, porque por isso é que nós temos que olhar para o céu, é por isso que nós temos que lembrar, né, de quem nós somos filhos, a nossa identidade em Deus, que nós temos um Pai que é provedor, um Pai generoso, né? Nós temos um Pai que não deixa faltar, ele dá provisão em meio de uma crise, em meio de um caos, em meio de um momento, ele tem um plano. Deus nunca deixa seus filhos fora de um plano. Sempre que tiver uma crise, um momento, uma dificuldade, Deus está ali presente. Então, o que nós precisamos, olhar para Deus, olhar para o céu, né, e apresentar o que nós temos e dizer para o Senhor, Senhor, aqui no meio do que eu tenho, Senhor, multiplica, faz um milagre, né? Em meio dessa circunstância, Senhor, faz um milagre. Em meio dessa situação difícil, faz um milagre. Então, quando a gente vê Ruth e Noemi não teriam, né, como fazer, humanamente impossível de fazer qualquer coisa por mãos de homens. Ali realmente a gente vê, né, o cuidado de Deus pelo qual elas estavam debaixo dos seus cuidados. Quando Boaz encontra Ruth, ele diz, olha, bendito seja o Senhor que te dê galardão, né, que te abençoe, o Deus pelo qual você veio se esconder por debaixo das suas asas. Então, meu amado, eu quero te deixar nessa noite essa palavra, que você pode sim, vai abrigar debaixo das asas do Altíssimo. Deixa o Senhor, né, no meio que você está vivendo, deixa ele operar os seus milagres. O Senhor tem um plano, o Senhor tem plano para todos os seus filhos. Nós temos uma identidade, nós temos um Pai, ele não nos deixa abandonado, nós não somos largados, nós temos Pai, nós temos identidade, nós temos sim, o Senhor é conosco em todo tempo, em todo lugar. É interessante que enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor mandou que eu liberasse uma palavra, e a palavra é que o Senhor vai operar no meio da sua crise um grande milagre. Acredite, meu irmão, eu não sei para quem é esta palavra, eu não sei o que é que o Senhor quer realmente operar através do momento em que você está vivendo, mas ele manda eu te dizer, ele manda dizer para você nessa noite, se prepara, porque no meio da crise, no meio do caos, no meio dessa circunstância que você está vivendo, o Senhor vai fazer a operação de um grande milagre. É um tempo de recomeço, se prepara aí, porque a bênção vem. Amém? Glória a Deus, eu já tomei posse também para mim. Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada. Sim, Senhor, nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor opera milagres em todo o tempo, em todo lugar. Senhor, que vivam os teus projetos, Senhor, que tu tens feito sobre nossas vidas, Senhor. Nós declaramos nessa noite, queremos os teus planos, os teus projetos, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus. Senhor, nós apresentamos tudo o que temos e somos para Ti, Senhor, embora pouco, embora muito, Senhor, ainda que nós não saibamos, ainda que sejam circunstâncias, eu não sei o que está vivendo meu irmão, minha irmã, Senhor, mas em meio, Senhor, meu Deus, de todas as circunstâncias, Senhor, conforme foi a palavra que Tu me deste ao meu coração, Senhor, nós declaramos, Senhor, meu Deus, e profetizamos sobre a vida dos Teus filhos, o Senhor fazendo milagre no meio do caos, o Senhor fazendo milagre em meio de crise, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, nessa noite, Senhor, circunstâncias que vão mudar, os projetos de Deus vão viver, a glória do Senhor que vai manifestar sobre a vida dos seus filhos, Deus vai mover circunstância, o Senhor vai mover em meio de nada, o Senhor vai fazer os seus filhos serem vitoriosos, serem vencedores sobre toda crise, sobre toda situação, vai ter recompensa, vai ter recomeço, vai ter multiplicação, vai ter milagre, vai ter cura, em nome de Jesus. Assim nós declaramos para essa noite, Senhor, que viva os planos e os projetos de Deus e que as multiplicações do Senhor sejam liberados, Senhor, meu Deus, sobre toda a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Minhas mãos que pegam fogo. Olha, eu não sei o que você está esperando, não sei o que você está orando, mas recebe aí, porque essa noite o Senhor liberou milagre, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.